Olá pessoal, fazendo aqui uma resenha aqui do capítulo do Ronaldo Vainfas, Moralidades Brasílicas, do livro História da Vida Privada, volume 1. Então, nesse capítulo, ele vai examinar a vida sexual na América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII, mostrando como a intimidade e a moralidade funcionavam em um contexto muito distinto da modernidade burguesa. Então, as casas coloniais, Casa Grande, senzalas, pequenas residências, tinham pouca privacidade, né? As paredes eram finas, você ouvia o barulho de um quarto para o outro. A convivência era intensa entre os moradores, o que impedia encontros privados. Muitas vezes esses encontros acabam acontecendo externamente à casa, por exemplo, em matos, tá? E beiras de rios, ou até mesmo nas igrejas, para esses encontros furtivos, né? A sexualidade ela aparecia com frequência em registros judiciais, como da Inquisição, processos eclesiásticos, que eles judicializavam muitos desses comportamentos, inclusive a fornicação, a sodomia, relações interraciais. E ali vai ter todo tipo de práticas, né? Relações heterossexuais, informais, com indígenas, amores homoeróticos em monastérios, relações de fornicação e, e os relatos revelam detalhes, gemidos, expressões que eram usadas, palavras trocadas entre os apaixonados, né? E a igreja e o Santo Ofício, né? Elas atuavam como grandes reguladores da moralidade, incentivando delações e tentando impor um padrão, né, para essa sociedade. Apesar desse controle institucional, né, os espaços externos, como eu já falei, né, ofereciam refúgios para essas vivências íntimas. Né? Então, o Ronaldo Weinfels demonstra que na colônia a sexualidade, mesmo aquela considerada transgressora, ela circulava em um ambiente de interpenetração entre a moral pública e as práticas privadas. Essa sexualidade não correspondia exatamente ao ideal burguês moderno, em vez disso, ela emergia em um terreno visível e coletivo, regulado pelas instituições, mas também subversivo. Então, essas basicamente são os pontos a destacar do capítulo. Eu vou destacar alguns trechos ali do capítulo que eu marquei. Então, ele vai falar assim, na página 164. Tampouco se deve esposar como modelo único o paradigma da Casa Grande, celebrizado antes de tudo por Gilberto Freire. Então, ele fala do Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, que trata dessas questões, aborda muito a questão da miscigenação, né, entre o índio, entre o negro, entre o português, e a fraternidade entre eles. Né? Então, tende a adocicar as tensões. Né? As tensões não são tão claras ali no texto do Gilberto Freire. Esse foi o principal motivo de crítica. O Ronaldo Vainfas vai dizer o seguinte: olha, as críticas ao caso da Grande Senzala são válidas, mas a gente também não pode cair no outro oposto, no polo oposto, de supor uma sociedade quase europeia. Né? Também não é esse caso. Então, fica ali no meio termo. Então, é certo que os agentes eclesiásticos da colonização tentaram, por todos os modos, transformar o Brasil numa parte legítima da cristandade romana, procurando difundir um modelo de matrimonial cristão. Com relação à imponência das casas grandes, que é o tema central ali do livro do Gilberto Freire, é importante, o autor pontua, né, salientar que, como a pesquisa do Stuart Schwartz demonstrou, no estudo sobre a Bahia, né, essa ideia da casa grande como uma mansão ali, né, ela é mais a regra do que ela é mais a exceção do que a regra, né? A maior parte das casas dos engenhos não era tão grande assim, tá? Então ele traz esse contraponto. Então o que predominava eram casas grandes rústicas no período colonial.
além de pouco mobiliadas. O próprio Gilberto Freire, ele reconhece isso na sua obra, mas ele não dá tanto destaque nisso, né? Então, nesse modelo de Gilberto Freire, ele é criticado exatamente por adocicar os rigores da escravidão colonial, por negar o preconceito racial dos portugueses e por generalizar os padrões familiares da Casa Grande. Tá? Então, essa questão da miscigenação, que o Gilberto Freire destaca, o Ronaldo Weinfels, ele não descarta isso totalmente. Tá? Mas ele coloca que isso não é devido a uma suposta miscibilidade com outras raças, essa propensão portuguesa a se misturar com outras raças, mas é um projeto português de ocupação e exploração territorial, segundo o Ronaldo Weinfels. Então, são temas comuns desses relatos inquisitoriais e judiciais, né? O sexo pluriético, né, entre raças, a escravidão, o concubinato. Eis o tripé fundamental das relações sexuais na colônia. Então, mas de modo algum, isso significa que o casamento legal ele era restrito às elites. Não é verdade isso. Tá? A Iracy Del Nero Costa, num estudo sobre Vila Rica de 1719 a 1826, ela mostra que o casamento não era raro ter casamento envolvendo forros, escravos e pardos livres. Tá? Então, o casamento é muito mais frequente do que até então se imaginava. Os chamados cristãos novos ou judeus convertidos, eles eram o principal alvo da ação inquisitorial portuguesa. Isso porque a Inquisição ela vinha regular o comportamento dos fiéis. Né? Então, são fiéis cristãos. A Inquisição agia sobre cristãos. Então, a Inquisição não vai agir sobre quem não é cristão. Então, sobre judeu, não vai ter Inquisição. Mas você tem os cristãos novos. São cristãos, na verdade, convertidos do judaísmo e muitas vezes que continuam com as práticas judaicas. Né? E aí é que vai ser alvo da Inquisição. Então, o principal alvo da Inquisição são esses cristãos novos. Tá? Com relação à sexualidade, a igreja considerava essa uma matéria da sua alçada. Tá? Então, por isso, esse tema é tão recorrente ali. Outra questão que ele vai tratar é a questão de a mistura do profano e do sagrado, né? É uma questão, então, relatos de atos sexuais que eram praticados ao lado tendo um crucifixo do lado. Enfim, essa mistura de profano e sagrado vai estar em muitos relatos. Ele vai dizer assim, fosse como fosse, o sagrado invadia o profano. Tá? Com relação a bordéis, ele vai chamar a atenção que na colônia não existia esse tipo de coisa, não tinha bordel. Né? Então, daí é que vinha esses encontros furtivos aí no mato e na igreja, que são dois lugares aí que eram citados aí. Outra questão que mostra essa mistura entre profano e sagrado, né? Ela faz um relato do convento de Santa Clara do Desterro, fundado em Salvador em 1677, que recebia as filhas de famílias ricas da Bahia. Então, essas moças eram clarissas e acabaram ficando famosas, talvez parte lenda, em parte realidade, né? Por amores secretos que elas mantinham com os padres ali no convento. Gregório de Matos chamava essas clarissas de putinhas franciscanas. Tá? Aí o Ronaldo Weinfels vai dizer assim, sátiras à parte, os amores das alegres freirinhas eram muito comentados à época, a exemplo de um caso ocorrido em meados do século XVIII, quando o capelão de um convento, adentrando sorrateiramente pelo alçapão da igreja, acabaria flagrado com uma jovem noviça no dormitório das moças.
tá? Um dos aspectos que mais chamou a atenção dos jesuítas no século XVI, com relação aos índios, foi a prática de canibalismo, luxúria e nudez, que serão alvos ali da ação dos missionários. Gabriel Soares de Souza faz um relato ali dos indígenas e chama a atenção desse caráter profundamente erótico ali dos indígenas. Bom, segundo Ronaldo Weinfels, essa pode ser uma impressão bastante discutível. Por quê? Porque estavam nus, né? Então, essa associação de estar nus com ser erótico não necessariamente corresponde a uma verdade, porque na Idade Média, e aí vem o relato de Norbert Elias, né? Você tinha ali como prática comum, pelo menos nas cidades, despir-se em casa antes de ir para a casa dos banhos. Então você ia peladão, saía com sua família para a casa de banho. E essa cena não estava ligado à sexualidade. Então, assim, a nudez era banalizada na Europa. Não necessariamente isso estaria ligado a práticas lascivas. Então, o Gabriel Gonçalves de Souza, né, Soares de Souza, pode estar fazendo um relato ali por conta dele, né? Ou seja, os índios por estarem nus não necessariamente têm essa lascividade. Um ponto interessante que ele falou aqui com relação ao vocábulo bunda. É uma corruptela da palavra quimbundo, mbunda, que por si só ilumina as relações de erotização das nádegas e da cultura negra. Então isso veio aí por volta da cultura negra. Outra descrição que ele chama, achei curiosa, né? No século XVII e XVIII, havia aquela cena do namoro que a jovem ficava na janela. As moças solteiras não podiam sair de casa sozinhas, né? Então elas ficavam na janela, o rapaz interessado passava embaixo da janela e ali, como um código, né? Ele começava a fungar, simulando aí um resfriado. E ela, em resposta, ela tossia, assoava o nariz, ou até mesmo dava umas cuspidelas. Então, esse namoro era conhecido como namoro do escarrinho. Tá? Não sei se a palavra carinho vem dessa prática aí, mas achei interessante essa forma, esses códigos, né, trocados aí entre os namorados aí do século XVIII. É isso, então. Muito obrigado, então.